Abra aí a Bíblia em João capítulo 5, versículo 39. João 5,39, o tema hoje é o estudo das Escrituras. João 5,39 vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Mantenha o texto aí, eu vou falar igreja, você vai ler, está aqui, aí você lê como está aqui agora, para você ler numa única tradução, tá bom? Agora leia prestando atenção no texto que você está lendo, porque ele é poderoso demais. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. Amém? Estudar as Escrituras Sagradas, irmãos, ela nos faz perscrutar ou investigar com profundidade a mente de Deus. Então, quando você se dispõe a estudar as Escrituras, você está entrando numa jornada de conhecer profundamente quem Deus é. Tudo aquilo que Deus, pelo menos tudo aquilo que Ele disponibilizou para nós conhecer sobre Ele. Então, se você quer ter uma vida cristã consistente, se você quer desfrutar da plenitude do que o reino de Deus tem para os seus filhos, você precisa então estudar as Escrituras. Os alvos desta aula de hoje é nos levar a entender que estudar as Escrituras é uma necessidade do crente. Coloca isso no teu coração. Se você é um crente de verdade em Jesus, você vai ser imbuído desse sentimento, dessa vontade, sabe? Dessa necessidade de estudar as Escrituras. Nós vamos entender que estudar as Escrituras é compartilhar da mente de Deus. Nós vamos entender que as Escrituras nos preparam para morar com Deus na eternidade. Por quê? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então é por meio das Escrituras que nós somos santificados. A intercessora Rita, na sua oração, ela falou sobre isso, né? E existe um texto que diz que nós somos santificados pela palavra. E existe um outro texto também, se não me falha a memória, Salmo 119, versículo, acho que o 11 ou o 9, que vai fazer uma pergunta com uma resposta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Então, a palavra de Deus vai nos levar ao caminho da santificação, vai nos levar a ter uma vida de santidade. E se eu, como cristão, começo a viver uma vida de santidade, significa, Roberto Carlos, que nós estamos sendo preparados para a eternidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. O estudo das Escrituras é essencial para a boa saúde da igreja. Quanto mais a igreja se envolver com a palavra, mais eficaz será em sua missão e na constância do avivamento. O propósito desta lição é despertar o amor pela palavra de Deus e pelo estudo bíblico e mostrar como isso é vital para a vida espiritual. E eu falei aqui nesse início que estudar as Escrituras, ela é essencial para uma boa saúde da igreja. E o nosso ministério, ele tem essa característica também de ser uma igreja
da palavra, uma igreja que ensina a palavra, que está sempre preocupado em levar a membresia a refletir, a meditar, a estudar na palavra. E agora nós vamos falar isso de uma forma mais profunda, mais sistemática. E eu estava conversando com alguém, acho que ontem ou essa semana, que eu louvo a Deus pela sua vida, por você que é desse ministério, que tem buscado levar a Deus muito a sério. E em uma dessas saídas nossas, nós fomos ministrados por um líder, e nesse dia esse líder estava um pouquinho emocionado, esse líder estava meio empolgado, não sei, mas ele não entrou muito dentro do contexto que era a proposta. Ele falou algumas coisas assim que não tinha muito nexo, e aí eu lá na frente e as ovelhas tudo olhando para mim, né? E eu já sabia o olhar deles. E eu já sabia que eles estavam assim: apóstolo, é isso mesmo? Não foi assim que o senhor ensinou, não. Aí quando eles olham para mim, eles já sabem como está meu semblante, né? Meu semblante também está respondendo para eles, né? Não está indo bem, não. Mas alguns ainda são mais ousados, né? Mais íntimos e também, bom, não precisa ser íntimo para fazer isso. Se são as minhas ovelhas, já entendo que são íntimos a mim. Aí eu chego em casa: apóstolo, pelo amor de Deus, fala para mim, será que eu pensei errado? Será que eu vi errado? Será que eu estou pecando? Mas o fulano de tal, né? Ele não foi legal, né? Eu falei: não foi não. Não foi legal. E aí um pai, também feliz que a sua filha adolescente também teve essa percepção. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você conhece a palavra, ninguém te enrola. Quando você conhece a palavra, você não come lavagem espiritual. Quando você conhece a palavra, você não cai nos engodos do inimigo, porque muitas das vezes o inimigo usa até a palavra de forma deturpada para nos confundir. Mas quando você mergulha na palavra e conhece a palavra, você sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem do Espírito de Deus e o que não vem do Espírito de Deus, em todos os aspectos, até na maneira de se portar, na maneira de se dirigir à noiva de Cristo. Então, isso significa que não conhecer a palavra é perder muito com Deus. E eu quero muito, como seu pastor, como seu apóstolo, que você seja um crente conhecedor da palavra. E eu vou te dizer mais: se você conhecer, nem eu te enrolo. E como eu não quero te enrolar, eu não quero te manipular, eu quero que você conheça a palavra. Então, conhecer a palavra profundamente é ter uma boa saúde espiritual. Amém, amados? Então, está aí uma grande motivação para você não deixar de estar aqui às manhãs de domingo, aprendendo profundamente sobre a palavra. Andar sobre a palavra. E o texto que nós lemos, sabe quem disse o texto de João 5,39? O próprio Jesus. Vou falar dando a identidade. Disse Jesus: examinai, ele está falando de examinar, investigue, estude. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, fazendo isso, você vai cumprir a sua missão. Fazendo isso, você vai ter constância no avivamento. Nós temos vivido aqui na Betel um tempo onde
o inimigo tem encontrado muitas brechas, porque tem muitas pessoas se entregando ao pecado, irmãos. E isso é falta da palavra, sabe? É falta de conhecimento, de devocional todos os dias. Não tem como um crente que tem uma vida devocional diária e contato com a palavra de Deus, que ele não seja fortalecido, que ele não consiga dizer não para o pecado, seja em qual esfera for. Então que você seja despertado, que nessa manhã você, sabe, seja imbuído de um amor pela palavra. Essa é a intenção deste seminário, te levar a ter essa paixão, porque se você deixar essa paixão entrar, sabe, nós vamos ir muito além. Amados, Deus tem coisas maiores para o nosso ministério. Deus quer nos levar além. Deus tem planos muito além do que possamos pensar e imaginar. Mas a gente precisa progredir no reino de Deus. E não tem como progredirmos no reino se não for por meio da palavra. Então diga assim comigo: estudar as Escrituras é uma necessidade do crente. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. As Escrituras Sagradas são um manual daquele que crê em Deus e o serve. Aqui está o seu manual. Aqui tem respostas para tudo, mas é tudo mesmo, irmãos. De comportamento ao que deve fazer ou não fazer, falar, tudo está aqui. Nelas encontramos todas as diretrizes que Deus nos deu para o serviço e a maneira adequada de agir. Às vezes você fala assim: poxa, eu não sei como que eu vou fazer isso, eu estou confuso. Talvez está lhe faltando a palavra, porque a palavra de Deus vai trazer a resposta. E outra, Deus não vai te lembrar de algo que você não sabe. Então conhecer a palavra vai fazer com que no momento de cada ocasião que você enfrentar, o Espírito Santo traga à tua memória a palavra. Eu falei para vocês aqui que o meu ministério começou com 17 anos. E com 17 anos, até os 20 pelo menos ali, 21, eu passei por um grande deserto para ser preparado para o ministério. E não foram coisas pequenas que eu enfrentei, passei muitas coisas, fora os desertos que eu já vinha enfrentando. Mas o que fez a diferença, o que me manteve na presença de Deus, e ontem eu testemunhava para um jovem que está chegando aqui na igreja sobre isso, o que me manteve, sabe, firme com Jesus, foi conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Algumas vezes que eu estava desanimado, que eu estava triste, que eu estava me sentindo assim, muito fraco diante das lutas, o Espírito de Deus trazia à minha memória a palavra. O próprio Espírito Santo ministrava a palavra dele no meu coração. Então, se não estudarmos a palavra de Deus, seremos como um atirador que, mesmo treinado, erra o alvo porque desconhece a direção do vento. Então não adianta um atirador conhecer, né, bem de atirar, mas se ele desconhecer sobre o vento, ele pode errar o alvo. Por quê? Porque ele não conhece o todo. E tem crente assim que ele não mergulha, sabe? Ele fica no superficial. Fala para o teu irmão assim: meu amado, sai do superficial. Fala: Deus quer você buscando Ele profundamente. Aleluia. Estudar a palavra é essencial para evitar o desastre espiritual, viu? Estudar as Escrituras é essencial para evitar o desastre espiritual. Ao estudá-lo, entraremos numa sociedade bem-sucedida com Deus, e no dia da eternidade confirmaremos que acertamos o alvo e agradamos ao Senhor. Então, ele está dizendo aqui para nós que se nós conhecermos a palavra, nós seremos bem-sucedidos na sociedade. E aquilo que eu falei sobre o ambiente espiritual, o ambiente eclesiástico, que é um ambiente da igreja, em que ninguém vai te enganar, isso também vai funcionar, amados,
na questão da sociedade. Quando você conhece as Escrituras, a sociedade que ela é governada pelo Deus, Deus deste século, que é o diabo, que vem cheios de ideologias e filosofias humanas e muitas vezes satânicas, porque é por influência dele, não vai te seduzir. Sabe por que que muitos crentes, principalmente os jovens, adolescentes, vai para escolas públicas e faculdades públicas e passa por uma lavagem cerebral? Porque este jovem, este adolescente, não teve fundamento na palavra. E aí o que acontece? Ele está vulnerável. E aí quando o inimigo começar a usar os seus agentes nesses ambientes, o que vai acontecer? Ele vai ser ludibriado, porque ele não tem fundamento, ele não tem base, ele não conhece. Agora, quando ele conhece, quando ele é ensinado dentro de uma cultura de aprendizado da palavra, ele vai se defender. Eu vivi isso com as minhas filhas. Elas estudaram em escola até particulares, mas até nas escolas particulares você vai encontrar agentes do inimigo. E quantas vezes elas chegaram em casa compartilhando daquilo que foi falado em sala, porque o inimigo investe muito na doutrinação por meio das escolas. Isso, irmãos, é uma verdade. Aqueles que são usados pelo inimigo, fica dizendo que não, mas é verdade, eu sei que eu estou dizendo, eu tive escola, já fiz parte do Conselho Municipal de Educação dessa cidade, e quando eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação dessa cidade, a briga era feia, o negócio era bravo, e eu tinha que brigar com crente, irmão, brigar no bom sentido, tá? Não vou falar a expressão melhor, tinha que discutir, né? E não discutir de brigar, discutir no argumento mesmo. E isso é o que dói. Você está dentro de uma instituição de ensino, de um município, onde você tem crentes defendendo ideologias, filosofias satânicas. E quando você vai falar o que é certo, você arruma problema. Falar de Jesus numa escola gera uma reação em dizer assim: o Estado é laico, a escola não é lugar de falar de religião. Ok, eu também concordo se não for uma escola confessional. Escola regular não é lugar para falar, eu estou falando em termos de ensino, tá, irmãos? Não é. Quer falar de ensino religioso, então a escola tem que ser confessional. Existe na educação a escola confessional, seja para qualquer fé, uma escola cristã, católica e de outras religiões. Mas quando vai se falar de outras religiões, pode. Aí o Estado não é laico, aí o ambiente da escola não é laica. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Eu fui uma das pessoas que combati, ou melhor, que fui a favor da escola sem partido. E, amados, que guerra! Foi na época que eu também estava fazendo parte do Conselho Municipal de Educação. Então eu sei o que eu estou te dizendo. Então, quando você conhece as Escrituras, você fica preparado para estar na sociedade, dando um bom testemunho de cristão, e também não deixando ninguém te enrolar, ninguém te seduzir. Por quê? Porque quem conhece a palavra de Deus é liberto, amém, amados? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Porque estudar as Escrituras é uma necessidade do crente, porque não temos como conhecer a Deus senão pelas Escrituras. Deus se revelou ao mundo através das Escrituras.
ele ordenou a Moisés, o primeiro escritor sistemático da Bíblia, que escrevesse tudo o que via e ouvia para memorial das futuras gerações. Então, as Escrituras nos faz conhecer a Deus, nos faz ver que tudo começou, pelo haja de Deus. Está aqui uma outra coisa importante quando você conhece as Escrituras. Existem várias teorias da criação. Para nós cristãos, é a teoria da criação mesmo, é do criacionismo, irmãos. Amém? Você tem que acreditar. Se você é crente em Jesus, eu não estou te impondo isso não, tá? É a Bíblia. Se você é crente em Jesus, a teoria que você precisa acreditar da criação é o criacionismo, baseado no livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa, quem sabe? Início, origem. Então você não pode acreditar na criação de outra forma. E a ciência vai apresentar outros caminhos, outras maneiras de como foi criado as coisas, o mundo, o universo. Então a Bíblia vai te dar qual é a maneira correta. Só que se você não conhece isso, você vai ser muito seduzido lá nos ensinos que existem, e você vai cair em uma das erradas. Então, criacionismo. E aí Deus, ele sabendo disso, ele também foi mandando seus filhos escreverem a sua palavra. E Moisés foi um destes que Deus levantou para escrever, e foi o primeiro. Em Êxodo 34, 27 diz assim: disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Que coisa linda! Sem as Escrituras, ninguém conheceria Deus. Portanto, quando eu me aproximo de Deus, através da salvação em Cristo Jesus, preciso mergulhar imediatamente no estudo de sua palavra para extrair todo o conhecimento possível que Deus espontaneamente colocou ao nosso dispor. O maior e melhor livro para você ler está aqui, irmãos. E é o maior, ou o livro mais lido do mundo. Passa tempos, séculos, o livro mais lido do mundo chama-se Bíblia Sagrada. Por que estudar as Escrituras é uma necessidade do crente? 2, porque não há como ser alimentado por Deus, senão pelas Escrituras. A palavra de Deus não apenas me torna conhecido dele, mas também atende às necessidades da minha alma. O salmista fez essa declaração no Salmo 51, versículo 10, no Salmo 119, versículo 25, e Salmo 30, versículo 5. Mas eu vou destacar aqui o 119, 25, que diz assim: ó, minha alma está abatida até o pó, reanima-me segundo a tua palavra. A palavra, irmãos, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso físico, amém? É a palavra. Inclusive o livro de Salmos, ele é um livro terapêutico, Se você está aqui nesta manhã, vou te dar aqui uma receita poderosa, sem contraindicação, não vai prejudicar outra área da sua vida, pelo contrário, vai curar muitas coisas. Principalmente se eu estou falando aqui para pessoas com problemas emocionais, de ansiedade, problemas de depressão. Eu quero te dar aqui uma receita poderosa. A partir de hoje, antes de dormir, pode começar pelo Salmo número 1. Você, todas as noites, antes de dormir, você vai orar recitando os salmos, Pode começar do 1 e você vai até o Salmo 150. Quando terminar, você volta de novo, E você vai ter saúde emocional. E muitas vezes você vai ler alguns salmos que você vai se identificar com aquela leitura, porque muitas vezes vai vir de encontro àquilo que você está vivendo, você está enfrentando. E aí o salmista está dizendo que em um momento da sua alma abatida, ele clamou que pela palavra, porque a palavra
cura, irmãos. A palavra é poderosa, aleluia, né? O autor de Hebreus já disse isso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? O crente que não se alimenta das Escrituras é um crente frágil, e é uma grande verdade, irmãos. Espiritualmente vulnerável e sujeito ao engano do inimigo. Por isso é preciso buscar a palavra de Deus, o alimento diário, pois ela é o sustento espiritual que precisamos. Por que estudar as Escrituras Sagradas é uma necessidade do crente? 3, porque não há como crer em Deus senão pelas Escrituras. Não tem como nós crermos em Deus se não for por meio das Escrituras. E um texto muito conhecido nosso, de Romanos 10:17, diga assim comigo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé verdadeira vem de Deus e é construída pela palavra. Quem se alimenta das Escrituras diariamente cresce em confiança, comunhão e fé genuína. Creio em Deus porque confio em sua palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra, a nossa fé é ativada, a nossa fé é alimentada. Porque na Bíblia nós vamos encontrar muitas situações de guerras, de enfermidades, situações de problemas espirituais, e nós vamos ver que Deus deu vitória nas batalhas, nós vamos ver que Deus curou pessoas, nós vamos ver que Deus libertou pessoas, nós vamos encontrar na palavra de Deus como guerrear as nossas guerras. Quinta-feira mesmo agora eu preguei sobre Davi e Golias. Eu ensinei aqui na palavra como você derrotar o gigante. Você está enfrentando algum gigante hoje? Vai no culto de quinta-feira, vai lá no canal da igreja, põe lá na palavra, você vai encontrar 2 armas poderosas que Davi usou para enfrentar o gigante. E aí, olha como que a nossa fé, ela é edificada. Talvez você está enfrentando o gigante, e assim como o exército de Israel, você está temendo, você está querendo correr, né? Porque você não vê solução, você se vê incapaz de vencer aquele gigante. Mas aí de repente chega um franzinim chamado Davi e resolve encarar o gigante. O exército não encarou, mas um cara encarou. E não era um gigante, pelo contrário, se fosse se colocar diante de Golias, era um anão. Mas ele venceu o gigante. Como que eu posso vencer como Davi venceu? Está lá, eu preguei. E aí, de repente, você está aqui no culto, né? Já pensando em desistir, aí você recebe a palavra, uma palavra como essa, você já sai daqui dando glória, porque você já sei como eu vou vencer o gigante. Você já sai daqui com a certeza que você vai vencer o gigante. Por quê? Porque você ouviu a pregação da palavra. Mas ler a palavra, estudar a palavra, vai te dar acesso às histórias bíblicas. E assim como eu preguei, você pode estar em casa, não está nem ouvindo uma pregação, e você orando para Deus, falando: Senhor, essa guerra está como um gigante para mim, eu não sei como que eu vou vencer, estou quase parando. Aí o Espírito Santo fala assim: ó, lembra do meu servo Davi? Lembra que você já leu sobre isso? E ele começa a falar com você. Aí você vai lá para o texto, você não lembra, você vai lá para o texto, você começa a ler. Aí você começa a ler, quando você termina, você já está com outro semblante, você já está dando glória, porque você já sabe que você vai vencer o gigante. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Então, se você não sai daqui hoje apaixonado pela palavra, amando a palavra, eu já não sei nem mais o que eu posso fazer por você, meu irmão. Você vai sair daqui hoje, sabe, desejoso de estudar, de se aprofundar na palavra.
Número 2, ponto 2 da palavra. Estudar as Escrituras é participar da mente de Deus. As Escrituras revelam Deus para a humanidade. Conhecer a Deus é participar de sua mente, de sua vontade e de seus planos. Quando estudamos a Bíblia, somos levados a compreender os pensamentos e propósitos do Senhor. Olha a importância então de estudarmos. Porque estudar as Escrituras é participar da mente de Deus. Ponto 1 do ponto 2. Porque pelas Escrituras sabemos em parte como Deus é. Pela palavra, sabemos que Deus, por exemplo, é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só sei que ele se manifesta de 3 formas, de 3 maneiras. Não são 3 pessoas, é uma única só, mas que se manifesta de 3 maneiras. Deus é o Deus Pai, é o Criador de todas as coisas. O Deus Filho foi a maneira que Deus fez de se revelar aos homens e nos dar a salvação. Ele foi o Cordeiro, né? Ele se fez Cordeiro. Ele foi a nossa propiciação, ou seja, ele se colocou no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Então ele se manifestou como Salvador do mundo, como Salvador nosso. Essa é a maneira que Deus se revelou. Foi o Verbo que se fez carne. Então Jesus era Deus. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele era Deus encarnado. E a Bíblia fala muito bem sobre isso. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Porque Deus, irmãos, você não consegue ver Deus. A gente nunca vai ver Deus. Nem na eternidade a gente vai ver Deus. Deus a gente não vai ver, porque Ele é Espírito. Mas como que eu vou ver Deus? Eu vou ver Deus através do Filho. Porque o Filho é a maneira ou a forma corpórea de Deus ter se manifestado. E quando a gente for para a eternidade, o Filho, né, o Deus encarnado, vai estar lá com o corpo físico. Ele teve aqui, morreu em nosso lugar e recebeu um corpo glorificado, embora ele não tivesse pecado. Então nós vamos ver Deus sim, mas através de Jesus. Então Jesus, o Deus Jesus, ele é o nosso Salvador. E o Espírito Santo? O Deus Espírito Santo é aquele que executa as obras de Deus. É Ele quem executa as obras de Deus. Ele estava lá na criação, Ele estava lá no ministério de Jesus, e foi Ele que Jesus disse assim: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quem opera hoje no meio de nós? O Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo? Não. Mas a gente sente, não é isso? A gente percebe quando o ambiente está com a presença manifesta do Espírito de Deus. Porque muda. O nosso corpo reage a arrepio, a fogo, né? a tremedeira, né? Tem várias reações que o nosso corpo reage quando a presença vem. Choro, quebrantamento, né? Mas, embora a gente não veja, a gente sente, a gente sabe que Ele está presente, Ele está agindo, Ele está operando, e com isso Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele convence, né? Então o Espírito Santo é a maneira que Deus hoje se relaciona conosco, né? Se relaciona conosco. Eu não vou entrar muito nisso não, porque eu não sei, mas assim, eu estou sentindo que eu tenho que pregar hoje à noite, que eu preguei sexta da conferência do Espírito Santo, mas eu não sei. Aí se eu tiver que pregar aqui, eu vou entrar mais nisso aí. Amém? É só se você vem à noite. Ó, para com esse negócio de vir para ceia e não vir à noite, hein? Isso não é coisa de crente não, hein? Irmão, tem um negócio aí que eu estou orando para Jesus aí, apertar alguns aí, ó.
Vem na quinta, não vem no domingo. Vem domingo de manhã, não vem domingo à noite. Vem na macrocélula, não vem na quinta. Te peguei. Está pensando que eu sou bobo? Está pensando que eu não estou te vendo? E mais do que eu, papai está te vendo. Papai está te vendo. Então Deus é trino. E como eu sei disso? Por causa da palavra. Mas eu aprendo também, diga assim comigo, que Deus, vai forte, Deus é eterno. Ele é eterno. Todos esses atributos que eu estou dizendo, tem versículo bíblico, tá bom? Você vai ter acesso ao conteúdo. Eu estou evitando de falar para a gente ganhar tempo. Você vai aprender também, por exemplo, que Deus é como fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Isso aqui é tremendo, irmão. Sabe por quê? Tem gente que pensa que Deus é amor, e porque Ele é amor pode tudo. E te enganaram, tá? Não pode tudo, não. Não, o importante é o amor. Não, conversa fiada do inferno. Não tem nada disso, irmãos. O reino de Deus é o reino de princípios. E outra, até na justiça de Deus o amor dele se manifesta. Sabe por quê? Porque quem ama corrige. Quem ama corrige. Então tem correção também. E Deus, não sei se está aqui, não está aqui, mas eu vou dizer, Deus é Pai. Ele é Pai, e eu sei porque eu também conheço as Escrituras. Ele é Pai, e se Ele é Pai e ama o seu filho, Ele corrige. Então Deus também é fogo consumidor. E outra coisa, amados, olha aqui para mim, vou te chocar mesmo, porque nesse tempo que a gente vive neste século, tem pastor com medo de falar algumas coisas. Deus também mata, irmãos. Deus mata, porque Ele é Deus. Então a gente às vezes fica com medo de falar certas coisas, para não afastar. Amado, amada, você não quer ser morto, não? Então ame a Deus e viva a sua palavra. Deus mata, irmãos. É só brincar com Ele. É só brincar com a sua santidade. Mas a gente vai aprender que Deus é amor também. Deus é luz. Está escuro aí, meu amado? Você não está conseguindo enxergar nada? Está faltando Deus na sua vida. Deus é luz. Essas verdades nos dão segurança de que não estamos em trevas, porque Ele é luz e amor. Porque estudar as Escrituras é participar da mente de Deus. Porque pelas Escrituras sabemos em parte o que Deus pensa. É glorioso saber que podemos conhecer os pensamentos de Deus. Em Romanos 8, 16, 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como filhos de Deus, podemos conhecer os pensamentos de Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. E aí o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, vai dizer o quê? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque Ele nos revelou por meio do seu Espírito, que a tudo perscruta, a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, através das Escrituras e de uma vida com Deus, eu tenho acesso aos pensamentos de Deus, né? Claro que aquilo que Ele permite eu ter acesso. A gente nunca vai ter acesso a quem Deus é. Ele é muito mais que possamos pensar e imaginar. Mas
aquilo que tem a ver conosco, aquilo que Ele tem para nós, nós vamos ter acesso por meio da palavra, por meio de uma vida com Ele, né? Porque através da palavra e da revelação do Espírito Santo, Ele vai nos dar acesso. Não tem como você ter acesso às coisas sobrenaturais, extraordinárias de Deus, se não for por esse caminho, uma vida devocional, uma vida de secreto com Deus e da palavra. Esse é o caminho. Há um conjunto aí. Deus revela em sua palavra o que pensa sobre, por exemplo, o crente. Você vai saber como Ele pensa sobre o crente. Você vai saber o que Deus pensa sobre o pecado. Você vai ter acesso e aprender o que Deus pensa sobre o diabo. Você vai aprender, né, sobre o povo dele, o povo Israel, o que ele pensa de Israel, o que ele pensa sobre a igreja dele. Porque estudar as Escrituras é participar da mente de Deus? As Escrituras nos preparam para morar com Deus eternamente. Desde a conversão, as Escrituras nos preparam para morar com Deus por toda a eternidade. Assim como o astronauta precisa de preparo para ir ao espaço, o cristão precisa de preparo espiritual para a eternidade. Esse preparo é diário e a palavra é o manual desse treinamento, né? Assim como o astronauta precisa de treinamento para ir para o espaço, nós precisamos da palavra para a gente viajar no Espírito, viajar na mente de Deus. Terceiro lugar, morar com Deus não é para todos. A Bíblia, que apenas os nascidos da água e do Espírito poderão morar com Deus, vai nos dar essa informação, né? A Bíblia vai nos fazer entender que nem todos vão morar com Deus. Mas nem todos vão morar com Deus, não é porque Ele não quer. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, tá? Então preste atenção nisso aqui para você não entender errado o que eu estou dizendo. Esse ponto 3, ele está dizendo que conhecer as Escrituras vai nos dar acesso, o conhecimento de que nem todos vão morar nos céus. Porém, isso não quer dizer que Deus está fazendo acepção, que Deus está separando quem vai e quem não vai por uma questão soberana. Ele vai nos dar acesso que existe um caminho para morar com Ele. Se você não usar este caminho, você não vai morar com Ele. E o mais conhecido é, por exemplo, João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho, Ele é a porta. Se você se arrepender dos seus pecados, por isso o texto que diz que Ele quer que todos se arrependam e que todos sejam salvos, se você fizer assim, você vai ser salvo. Mas nós sabemos que tem pessoas que não querem ser salvas, eles rejeitam o Evangelho, eles não querem saber de Jesus, mesmo quando eles ouvem, né? Talvez, por exemplo, eu tenha pessoas aqui nesta manhã que estão ouvindo esta palavra, este ensino, e mesmo assim vai rejeitar a salvação. Ok, então nem todos vão morar com Deus, não é porque Deus não quer que você more com Ele, é porque você rejeitou morar com Ele. Essa é a diferença. Mas como eu sei do que eu sei? Porque eu li as Escrituras, porque eu estudei a palavra. Então, desde a conversão, as Escrituras nos preparam para morar com Deus por toda a eternidade. A Bíblia ensina que as pessoas, a Bíblia ensina que apenas os nascidos da água e do Espírito poderão morar com Deus. A palavra purifica, transforma e prepara o coração para a eternidade. Morar com Deus é a maior de todas as recompensas. Diga comigo, morar com Deus é a maior de todas as recompensas. Haverá um dia em que todo sofrimento será esquecido diante da glória de Deus. A Bíblia prepara gradualmente o crente para esse grande encontro.
ensinando fé, paciência, pureza e esperança. Então, estudar as Escrituras nos dá acesso a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E há lugar para você lá. Há lugar para você. Deus não quer que você fique de fora. O capítulo de João 14 vai começar assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Viu? Há muitas moradas. Diga para quem está do seu lado: há uma morada na eternidade para você. Fala, mas para acessar essa morada, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Vai ter que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você acabou de pregar para quem está do seu lado aí. Você pode aplaudir ao Senhor? Concluindo essa palavra, aqui está um vislumbre do incalculável valor das Escrituras Sagradas. Além das razões que serão apresentadas nas próximas aulas e lições, históricas, linguísticas e doutrinárias, esta aula de hoje nos impulsiona a estudar as Escrituras e sobre as Escrituras. Elas são a revelação de Deus à humanidade. Nas próximas aulas veremos por que acreditamos que esta palavra é a única e verdadeira palavra de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, essa aula. Coloca aí para mim, por favor, Provérbios 13:13 na King James atualizada. Eu queria que você prestasse atenção na minha leitura, depois eu vou pedir para você ler. Amém? Eu vou ler quando eu falar igreja, em seguida você lê também bem alto, para a gente encerrar bem bonito a aula de hoje. Quem zomba da palavra, deixa eu fazer assim melhor para ficar bonito. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Amém? A igreja, bem forte. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente. Você pode dar glória a Deus e aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Tremendo, irmãos, que você tenha recebido de Deus nessa manhã e que você saia daqui bem motivado, bem assim. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.